Um time com bons nomes, como Paquetá, Kudus, Bowen e Ward-Prowse. Esses são alguns dos jogadores do elenco do West Ham que, ao meu ver, são capazes de fazer o time londrino jogar um futebol bem melhor. E é isso que o Lopetegui vai tentar desenvolver. Após a passagem de 4 anos e meio do David Moyes, que alternou entre goleadas sofridas no fim da passagem, um futebol bem abaixo do que o time poderia render, mas ao mesmo tempo ele fez história no comando, com um título histórico para o West Ham. Mas e o seu sucessor, o Lopetegui, vai conseguir levar os Hammers ao patamar a mais na Premier League? Eu sou o Fabrício e aqui no Sala de Futebol vamos analisar a passagem do David Moyes e o que esperar do Lopetegui no West Ham nos próximos anos. Ao meu ver, a passagem do Moyes no West Ham foi positiva, mesmo entendendo que o elenco teria condições de jogar bem mais do que jogou, sobretudo na última temporada dele, que ficou marcada com umas goleadas sofridas, como 6 do Arsenal e 5 do Fulham, algo que enfureceu a torcida, mas principalmente o futebol muitas vezes covarde que o time jogava. Olhando nos comentários do Instagram do West Ham, eu cansei de ver a torcida criticar isso, um futebol muito pobre, e eu concordo com essa visão. É óbvio que se você joga contra o City, contra o Arsenal e contra o Liverpool da vida, muitas vezes o objetivo de times como o West Ham nesses jogos é não ser goleado e buscar alguns contra-ataques. É algo totalmente compreensível. Mas contra os outros times da Premier League, esse elenco dos Hammers teria condição de jogar um futebol bem melhor do que jogou. Por exemplo, na 34ª rodada do último campeonato inglês, na partida contra o Palace, o West Ham não só perdeu de 5-2, mas como foi engolido. E olhando os elencos, ao meu ver, dos Hammers é melhor. Eu entendo o panorama desse jogo. Foi um West Ham que, depois de ter sido eliminado na Europa League pelo Leverkusen, e um Palace que estava embalado devido ao ótimo momento que o Oliver Glasner trouxe para o Crystal Palace, no fim da última Premier League. Mas mesmo assim, a diferença em que ambos times jogaram foi muito grande, o West Ham produzindo muito pouco e sendo frágil na defesa. Fragilidade defensiva que os Hammers não tinham durante a passagem do Moyes, e no geral, sempre apostando na velocidade do Antônio, do Kudus e do Bowen. Eu sei que o Bowen não jogou nessa partida, falei dele no sentido do período em geral do David Moyes. Além de uma boa bola parada muito forte, principalmente nos escanteios, com os zagueiros e o Souček brilhando nesse momento, foram as grandes marcas ofensivas do David Moyes no West Ham. Isso não é problema, você ter uma boa bola parada, um contra-ataque forte, mas depender só disso, ainda mais quando tem bons nomes no ataque, como os Hammers têm, é algo que determinou o fim da passagem do David Moyes no West Ham. Mas agora eu vou destacar o outro lado do período do Moyes, que ao meu ver se destaca bem mais que a parte ruim. Quando ele chegou no fim de 2019, o West Ham estava muito mal na Premier League e o Moyes conseguiu livrar o time do rebaixamento. Além disso, levou o time para 2 Europa League e uma Conference League, em que teve os Hammers como campeões, numa campanha irretocável, com 12 vitórias e um empate, sendo responsável pelo primeiro título europeu do West Ham em sua história, além de quebrar o jejum de 43 anos sem ganhar nada. Provavelmente, se não fosse a Conference League, o West Ham não teria ganhado nenhum título com o Moyes. Por quê? Devido à dificuldade de ganhar a Europa League e ser quase impossível vencer a Premier League, a esperança seria uma Copa da Liga Inglesa, por exemplo, que ao meu ver também seria bem difícil. Mas o porquê da Conference League ter sido uma maravilha para times como West Ham, eu já expliquei em outro vídeo dedicado a esse torneio, que eu vou deixar na descrição para vocês. E pegando o gancho de título de competição europeia, o sucessor do Moyes no West Ham é o espanhol Julen Lopetegui, que também tem o título continental, é o da Europa League de 2020 pelo Sevilla. E é sobre o Lopetegui e o que eu espero dele nos Hammers é o que eu vou falar a partir de agora. Depois de treinar seleções de base da Espanha, o primeiro trabalho do Lopetegui no profissional foi o Porto, em que ele ficou 1 ano e meio. Depois disso foi treinar a Espanha e, faltando apenas 2 dias para a estreia dos espanhóis na Copa do Mundo de 2018, ele foi demitido, porque ele acertou a sua ida para o Real Madrid no pós-Copa. Mas o presidente da Federação Espanhola tratou isso como uma traição e mandou ele embora pouco antes de começar o torneio. E de nada adiantou isso. Ele dirigiu o Real por apenas 14 jogos até ser mandado embora. E filosofando um pouco agora, uma famosa frase que vocês devem conhecer: antes da calmaria, vem a tempestade. Eu acho que é assim mesmo. Enfim, com Lopetegui aconteceu mais ou menos isso. Depois de 2 trabalhos frustrantes no Real e na Espanha, o seu próximo trabalho no Sevilla veio o seu melhor momento de sua carreira. Mais de 3 anos de trabalho e sendo coroado com o título da Europa League em 2020 contra o Inter de Milão. Depois do Sevilla ele chegou ao Wolverhampton, salvando os Wolves do rebaixamento. E eu achei que ele ficaria para a última temporada, mas ele não permaneceu, tendo um ano sabático ou desempregado. Fale do jeito que vocês quiserem.
até que o West Ham contratou. Olha, como eu disse no início do vídeo, eu gostei da escolha, mas eu teria tentado o De Zerbi, que estava no Brighton e agora foi para o Marseille. Mas quem chegou foi o Lopetegui mesmo, e é com isso que vamos trabalhar. E olhando os times que ele treinou, o seu esquema preferido é o 4-3-3. E olha, se ele conseguir fazer esse time jogar bem, vai dar muito trabalho. Pensando que não saia ninguém e o Paquetá não seja punido devido às investigações sobre apostas, vamos ter um meio-campo com Álvares, Ward-Prowse e Paquetá, com a boa opção do Souček e o Guido Rodrigues, que acabou de chegar, que foi uma boa oportunidade de mercado vindo do Betis. Para o ataque, que já tem bons nomes como Kudus e Boas, chegou o Summerville, que veio do Leeds após uma ótima Championship. Mas é aquilo, né? Vamos ver se ele vai manter o nível em um campeonato de elite. E para o comando de ataque, chegou o jogador com os melhores dentes do futebol mundial. Brincadeira, né? É o Niklas Füllkrug, que eu achei uma ótima contratação. Os 15 gols e 10 assistências na última temporada pelo Borussia e a boa Eurocopa pela Alemanha é o que me faz crer que ele vai bem nos Hammers e que os 27 milhões de euros investidos nele vai ser um bom investimento. Mesmo que ele já tenha 31 anos e por isso não terá longevidade na sua carreira, olhando para o curto prazo, em 2, 3 temporadas, eu não vejo problema. E o estilo dele é parecido com dois bons centroavantes que passaram na mão do Moyes e não deu certo, Haller e Scamacca. Mas como eu já disse, o estilo de jogo do Moyes se encaixava melhor com o Antônio, pois o West Ham normalmente jogava no contra-ataque. Com o Lopetegui, essa formação, essa maneira de jogar tende a ser diferente. E nos últimos dias, o West Ham atravessou a Juventus e pagou 40 milhões de euros ao Nice para ter o bom zagueiro Todibo. E além desses jogadores que também chegaram nesses últimos dias, teve o Fotheringham para ser o goleiro reserva e o bom zagueiro Kilman, que veio dos Wolves e que trabalhou com o Lopetegui por lá. E também o jovem brasileiro Luiz Guilherme, que veio do Palmeiras, que tem potencial, mas eu não creio que ele estoure no primeiro ano de Europa. Agora tem que ter paciência com ele. E eu acredito que o elenco vai fechar agora com a chegada do Wan-Bissaka para reforçar a lateral direita, pois no elenco contava apenas com o Kufal, que já tem mais de 30 anos, até porque o Ben Johnson, que atuava por ali, foi para o Ipswich. Como vocês estão vendo, o West Ham é um dos times que mais movimentou o mercado de transferência nessa última janela, e no geral eu achei muito positivo mesmo para o Rams esse mercado, porque chegar jogadores experientes como o Guido Rodrigues e o Füllkrug, e jovens potenciais como o Luiz Guilherme e o Summerville, sem contar que não perdeu nenhum de seus principais jogadores. Isso tudo me faz crer que o Lopetegui vai dar certo nos Hammers, mas vale ponderar algo, que ao meu ver tem uma situação parecida com a Juventus, que foi tema de um dos meus últimos vídeos. É uma mudança de estilo que também está ocorrendo no West Ham, saindo de um jogo mais pragmático e reativo, indo para um futebol que busca mais propor o jogo, ou seja, é um choque de estilo para os jogadores, tem que ver como eles vão lidar com isso. Mas talvez o Lopetegui consiga uma vaga para a próxima Conference League, ficando em sétimo na Premier League. Eu vejo potencial para esse West Ham se firmar como ser o melhor time fora o Big Six, brigando ali com o Palace e o Newcastle, ou quem sabe também surpreender alguma das Copas Nacionais e, pensando mais alto ainda, os Hammers pegarem uma vaga para a Liga dos Campeões, que eu não acho algo totalmente impossível. Ainda mais se a Inglaterra tiver 5 vagas, o West Ham não tem competições europeias, e se esses bons jogadores que chegaram com os que já tinham se encaixar bem com o Lopetegui. Agora diga nos comentários se vocês concordam comigo que o Lopetegui vai dar certo no West Ham e trazer eles de volta para competições europeias, depois de interromper uma sequência de 3 temporadas consecutivas disputando esses torneios. E fazendo o trocadilho com o próprio nome do West Ham, eles vão martelar no campeonato inglês e surpreender na próxima Premier League? Com isso eu estou finalizando o vídeo. Até a próxima, rapaziada. Valeu!